Vamos falar sobre as gostosuras da vida, mas não é aquelas óbvias, não. É as mais simples. As que passam batido de verdade se a gente não olhar direito. Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero um papo leve. Hoje eu quero que a gente se sinta como se estivesse sentada no sofá. Bem aquela vibe de jogar um papo fora, de conversar tranquilamente, como se tivesse o maior tempo do mundo. Sabe aquele dia que você vive, tipo, tão aceleradamente que você nem percebe algumas coisas? Então, eu tenho me conscientizado melhor dessas coisas, desses desses momentos que são simples e são muito importantes e que eu comecei a perceber e comecei a querer reviver aquele momento. Então, eu não estava dando tanta atenção até o momento que eu tomei essa consciência. Aí, no momento que eu tomei a consciência, eu pensei, seria bom falar no podcast sobre isso, então é isso que a gente vai falar hoje. Essas gostosuras da vida que eu quero falar são como momentos durante o dia que a gente deveria estar mais presente. Momentos que a gente deveria, não deveria do dever, mas como se fosse um conselho mesmo, uma recomendação, que a gente prestasse um pouco mais de atenção e ficasse mais presente. Só porque é simples, mas é tão, assim, poderoso. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Mas antes, eu vou falar rapidinho aqui sobre um evento que eu fui nesse final de semana, do lançamento do volume 6 do Café com Deus Pai. Gente, eu fui porque eu estava com vontade de ter o livro Café com Deus Pai, o devocional, na verdade. Já tinha muito tempo já. Tem mais ou menos assim um ano que eu acompanho esse podcast e eu já vi várias pessoas, né, publicando pela manhã e tal, o devocional. E eu queria. Então, quando ele falou que ia fazer o lançamento do volume 6, eu falei assim: ah, essa é uma boa oportunidade para eu comprar e ao mesmo tempo ir no evento, né? Mas eu comprei sem nenhuma expectativa, sabe quando você não compra com nenhuma expectativa? O que que eu achei que seria? Eu achei que seria simplesmente uma palestra, algo nesse sentido, mostrando o que que inspirou ele a criar esse devocional volume 6, o que que ele tinha em mente, algo nesse sentido, uma palestra mesmo que eu imaginei que ia ser. Eu achei que ia ser assim uma palestra para ele contando a motivação dele para escrever o livro, o devocional. E é isso, tipo, eu estava sem expectativa nenhuma. Eu estava com vontade, muita vontade de ir, porque realmente era algo que eu queria ter esse devocional em mãos para ano que vem começar certinho, sabe? Seguir todos os dias o devocional dele. Esse ano eu já tenho alguns outros para terminar, que já estão na linha do tempo aí, né, para eu terminar esse ano ainda. Então eu queria dedicar ano que vem com esse novo lançamento do Café com Deus Pai. Mas menina, eu cheguei lá, primeiro assim, foi um evento, foi lá em Alphaville. Eu cheguei no evento e, gente, era um eventaço, gigante, o lugar é grandão, a entrada muito bonita, tinha uma entrada assim de vidro espelhado, passando uns dizeres lá da própria marca. Aí quando você entrava, você via uma recepção, e da recepção colocava a pulseira em você, lia, né, seu QR Code lá do seu ingresso e tudo mais. Aí na parte lateral já tinha tipo um livro gigante do próprio Café com Deus Pai, com uma parte do livro assim. E, nossa, muito bem feita a decoração, muito bonita. Tinha ali um painel escrito uma frase lá do próprio Júnior Rostirola. E tinha uma parte que tinha uma xícara de café gigante, assim, com saindo vapor. Sim, nossa, eles pensaram em todos os detalhes. E essa é a sua recepção. Quando eu entrei, eu fiquei chocada, porque eu achei que o quê? Ia ter várias cadeiras enfileiradas, no estilo palestra mesmo. Quando eu cheguei lá, fiquei chocada, porque tinha aquelas mesas redondas, igual casamento, umas flores no meio da mesa, tinha uns grãos de café também em cima da mesa, tinha uma latinha muito bonita, escrito "Gratidão abre portas, e a ingratidão jamais abrirá". E dentro dela tinha 2 alfajor. Então, assim, a primeira impressão foi assim: "Nossa, que arraso". Eu me senti tipo num casamento, eu falei: "Gente, que coisa mais chique".
E era simplesmente um lançamento, né, eu pensei: "Nossa, que investimento bem feito, né". Porque eu nunca vou esquecer essa experiência. E o arranjo em cima da mesa eram flores de verdade, o que dava mais aquele toque que a pessoa pensou no detalhe, né, nos detalhes ali. E eu percebi que tinha vários garçons circulando pelo salão, servindo as mesas com bebidas e com petiscos, assim, queijos, pão, sabe, uma tábua, assim, de petiscos muito gostoso. E aí ela perguntava o que você queria e ela colocava no prato. Depois começou a passar salgadinhos também, enfim, foi incrível, assim. Nossa, eu não esperava nos meus melhores sonhos e num lançamento de um livro devocional dessa forma. Nossa, foi incrível. E aí, no palco teve, muitos louvores durante o período que a gente estava lá, e durou tipo de 7 da noite até umas 11 mais ou menos. E aí teve muitos louvores, aí teve também uma entrevista com o pastor João Jola, ele contou como que ele fez o livro, as inspirações, o que que ele pensou. Depois teve um teaser do livro e aí revelou o livro, e lindo, gente, nesse mesmo momento que revelou o livro, passou os colaboradores, né, entregando pra gente a ecobag com o livro, com um marca-texto, com um copinho de café. Nossa, muito bonito. O livro, gente, é impactante. Quando você pega nele, você fica assim, gente, que sensação boa, assim, de uma energia boa que tem o livro. E muito bem feito, o livro tem uma qualidade, sabe? Tudo eu percebi lá que tinha uma qualidade, assim, fora do comum. E a textura do livro é muito boa. Nossa, eu achei simplesmente incrível. Até mesmo o copinho de café, aqueles copinhos de café tipo do Starbucks, é nesse estilo, mas é muito resistente, sabe? É um plástico muito bom, sabe? Nossa, dá pra você tomar café por muitos anos naquele copo. De uma qualidade muito boa mesmo, nossa. Enfim, resumindo, gostei de tudo. Foi surreal. Nunca imaginaria ir num evento como esse, dessa forma. Nossa, foi realmente impactante. Nunca vou esquecer. E queria colocar aqui, né, minha opinião e contar para vocês como é que foi um pouquinho dessa experiência. Tá, voltando. Então, eu elenquei algumas coisas aqui que eu considero gostosuras, que eu fui percebendo e que eu fui me dando conta que eu estava, tipo, entre aspas, ansiosa para chegar um certo momento do dia para curtir, para estar presente naquele momento específico. Então, a gente vai fazer aqui um scanner do dia para a gente ir falando desses pontos. Primeiro, acordar sem despertador. Gente, vamos falar aqui. Quantas vezes você já acordou sem despertador, mas acordou, tipo, de verdade? Acordou, tipo, tô disposta, não quero voltar a dormir. Gente, não tem coisa melhor do que você acordar sem despertador. Ou então, tipo, o despertador despertar um minuto depois, assim, você não foi perturbada pelo barulho do despertador. E aí você acorda devagarzinho, percebe que já tem uma luz do dia entrando, né, gente? Desde que você acorda num horário que tem uma luz, né? Acordar 3 da manhã sozinha não resolve. Tô considerando assim, esse horário que a gente acorda, tipo, 5 da manhã, 6 da manhã, um horário que você queria acordar sem despertador. E aí você já percebe aquela luz do dia entrando. Nossa, sei lá, não consigo ver coisa melhor que isso. Aí você acorda, vai no banheiro, vê o seu rosto, lava o seu rosto, escova dente, faz um xixi básico, né, que de manhã tem que ter. E aí, no meu caso, eu desço para fazer café e o Raimer me acompanha. Raimer é meu gatinho persa, branco. E ele vai me acompanhando descendo a escada. Aí tem dia que eu desço bem devagar, aí ele desce devagar também. Tipo, é tão bonitinho ver ele descendo junto comigo, sabe? A visão que eu tenho dele assim de cima é tão bonitinho me acompanhando. Então, assim, eu penso, nossa, gente, que momento bom. Poder acordar, meu pet me seguindo, não, muito gostoso. Eu começo a preparar o café. Eu tenho uma chaleira elétrica que, gente, pausa aqui. Chaleira elétrica, gente, é a melhor aquisição que a gente pode fazer na vida. Nossa, é muito bom. É muito bom esquentar água rapidinho, rapidinho você faz um café,
Você não precisa de ligar fogão, esperar muito mais tempo. Uma chaleira elétrica ali, esquentou, acabou, pronto. Entendeu? Muito bom. Esquenta água na chaleira, já vem aquele barulhinho da chaleira. Aí nisso eu já sento na minha cadeira, começo a fazer o devocional, leio a Bíblia e depois escuto o Café com Deus Pai, que eu falei agora mais cedo. Depois, nesse meio tempo, a água já esquentou e aí eu coloco o pó de café, passo o café, tomo um pouco de café, continuo o devocional, porque muitas vezes não dá para terminar no tempo que a água esquenta. E, nossa, aí eu fico curtindo aquele momento ali, torcendo para o café durar bem mais. E esses rituais de manhã, eles fazem uma diferença, assim, total, total. E tem até um estudo que eu pesquisei durante o processo que eu estava pensando, né, nesse podcast. Vi que tinha um estudo publicado no Journal of Personality and Social Physiology, que mostrou que pequenas rotinas diárias aumentam o nosso senso de controle e bem-estar. E eu realmente sinto isso. O artigo ele chama, gente, não julguei o meu inglês, estou aprendendo. Chama Rituals Enhance Consumption. Depois eu vou pôr o link aqui, vai ficar mais fácil vocês procurarem e lerem se vocês tiverem interesse. E aí ele mostra que mesmo um gesto simples, como preparar um café, igual eu falei aqui, sempre da mesma forma. Se você faz o café, tipo, sempre da mesma forma, isso pode aumentar o prazer e a sensação de presença daquele momento específico. Ou seja, quando você tem esse ritual, essa rotina igual, isso pode aumentar o seu prazer, a sensação de que você quer estar presente ali. Nossa, eu achei isso muito interessante, porque eu realmente tenho essa sensação, assim, de controle, bem-estar e de querer estar ali. Porque, igual eu falei, deu esse estralo, que eu falei assim, não, eu preciso falar sobre isso. E eu achei que isso faz total sentido. Aí depois você toma um café, aí o que eu faço muitas das vezes? Vou fazer uma atividade física. Aí vou para academia, aí ou eu faço musculação ou então eu corro. E aí quando eu chego, assim, o corpo pedindo um banho, né? Porque muitas vezes a gente chega suado, né? Aí eu vou direto pro banho, tomo aquele banho quente, às vezes morno, porque quando tá calor eu não gosto de tomar banho quente. Aí vem, toma um banho quente, sente a espuma do corpo, lava o cabelo. Não tem sensação melhor, gente, do que você tá suado, aquele sal impregnado e tomar um banho que, tipo, lava tudo, tipo, lava a alma. Então, assim, corpo limpo, mente acordada, o dia começando, já fez atividade física? Não, gente, não tem coisa melhor. Aquela sensação, sabe, que tá tudo limpo, cabelo limpo, corpo limpo, pronto para começar. E eu comecei também a prestar atenção nos cheiros. Tipo, o cheiro do café passando, o cheiro até do pó mesmo, antes de colocar água quente. O cheiro daquele shampoo gostoso, aquela sensação também de passar a máscara no cabelo, o cabelo ficar lisinho, sabe? O cheiro da casa quando tá limpa. Sabe quando você faz aquela faxina no sábado? Aí você acorda no domingo e a casa tá limpinha. Então, assim, esse cheirinho de casa limpa é muito bom. E tem vezes que a gente começa o dia atropelando tudo, sabe? E a gente perde essas coisas. Você já pega o celular, já vê que tem aquele tanto de mensagem, ou então tem uma pendência que você tem que resolver, e depois você vai e já faz o café rápido, viu que a água até secou porque você esqueceu de voltar lá, e você toma um café rápido, você tá com fome, e ao mesmo tempo você tem que responder. Sabe que é a confusão? E aí você perdeu, tipo, esse momento, você perdeu o seu pet indo atrás de você, você perdeu tomar um café com calma, começar tudo devagar, sabe? Às vezes o que você precisa é só fazer um ajuste simples na sua rotina, talvez acordar mais cedo, se policiar para não mexer no celular assim que você acorda, umas coisas assim que vai mudando um pouco a rotina, né? Tá bom. Aí beleza, aí depois disso eu vou trabalhar. E aí quando vai chegando perto do dia, meio-dia e 30, 1 hora, eu já começo a ficar com fome. Eu falo assim, chegou o momento de dar uma pausa para ir ali almoçar. Às vezes eu tenho comida pronta, às vezes não. E é um momento bom, assim, para parar, para racionalizar o que aconteceu de manhã,
quais foram as pendências, o que foi planejado, o que eu vou fazer à tarde, sabe aquele momento de dar uma pausa? E ao mesmo tempo eu vou cozinhando ou então vou só esquentando. E esse momento também aqui na minha casa o sol bate melhor, né, esse horário do almoço. Então é um momento também que eu aproveito enquanto tá esquentando, eu tomo um sol, sentindo aquele cheirinho de comida, o corpo pedindo uma refeição. E é gostoso prestar atenção nesse momento presente, poder dar essa pausa, poder cozinhar, fazer as coisas com calma, saborear e ter aquele momento ali de pausa para começar de novo. Aí às vezes para aproveitar o horário do almoço eu brinco um pouco com o meu pet também, é bonitinho ver ele correndo para lá e para cá. E tem um outro estudo que eu vi da Universidade de Harvard que fala exatamente sobre isso, sobre momentos que você faz uma pausa consciente ao longo do dia, tipo, agora eu vou dar uma pausa. E essa questão de pausa consciente, essa questão de trazer essa palavra, ela faz total diferença. Porque quando você faz essa pausa consciente, você sabe que você vai parar. Você não tá só parando porque deu tempo ali de uma coisa, entre uma coisa e outra, e você vai aproveitar e fazer isso. Não, você vai parar conscientemente. Agora eu vou parar para almoçar, entendeu? E eu percebi isso porque às vezes eu não queria ir na academia ou eu sabia que não ia ter como. Aí eu ficava postergando isso na minha cabeça, tipo assim, ai, vou ver se mais tarde eu consigo ir, vou ver se mais tarde eu consigo ir. E teve um dia que eu falei assim: hoje eu não vou. Esse não consciente de que não vai dar para eu ir, gente, tirou um peso das minhas costas. E eu percebi que quando você faz essas coisas de forma consciente, de falar sim e não para você mesmo, de parar de forma consciente, de decidir uma coisa de forma consciente, nossa, isso abre uma porta que você jamais consegue fechar. Voltando então, aí tem esse estudo de Harvard que fala, quando você faz esses momentos de pausa consciente ao longo do dia, melhora a nossa capacidade de foco, de tomar decisão. E esse estudo também analisou hábitos de trabalhadores e mostrou que quem se inseria micropausas com intenção, gente, vamos guardar essa frase, com intenção, por exemplo, comer sem mexer no celular, tipo, ter hábitos, essas micropausas com uma intencionalidade, não fazer só por fazer, isso tornava a pessoa mais produtiva e menos ansiosa. Então, assim, não é à toa, né, que foi feito esse estudo, ou seja, a gente tem que pegar para analisar e fazer também essas micropausas com intenção, entendeu? Não é só tipo, ah, vou aproveitar que isso aqui acabou e não sei o quê. Não, fazer, criar uma rotina com intencionalidade. Fazer as coisas com intencionalidade. Eu tenho gostado disso e tenho visto que tem feito muito bem para mim. Igual, por exemplo, eu consegui ficar 30 dias sem comer doce. E isso para mim é muito difícil, porque eu sou uma pessoa assim que gosto de um doce depois de almoçar, depois de jantar, sabe? Eu gosto de comer um docinho, uma coisa doce assim para alegrar minha vida. Eu fico satisfeita quando eu como doce. Mas aí eu percebi que eu estava entrando num loop muito exagerado, sabe? Eu falei assim, não, gente, eu tenho que parar por mim mesmo, porque não é bom. E eu parei assim de comer doces mesmo, tipo assim, um brigadeiro, uma chocolate que tava comprando muito barra de chocolate. Ou então, sabe, umas coisas assim, uns docinhos de restaurante, doce de leite, doce de amendoim, paçoca, pé de moleque, tudo que você pode imaginar doces assim, eu tava fazendo em excesso. Aí eu resolvi parar por um mês. E essa semana eu vou conseguir completar isso, eu tô bem feliz com, com isso, porque no início eu achei que eu não ia conseguir. Mas depois eu fui vendo, né, é só mais um mês, é só mais 20 dias, é só mais 10 dias, é só mais 5 dias, sabe? Fui fazendo assim e deu certo. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou parar de comer doce de novo, eu vou voltar um dia, vou ficar sem comer doce de novo, mais um mês. E também vou parar de comer chips, fandango, essas coisas, sabe? Eu tenho comido muito também. Acho que vou parar com acho não, né? Vou parar de comer essas coisas assim, que basicamente é só carboidrato e sal, né? Não tem nada ali de nutritivo, então eu vou eliminar isso também. Então vai ser duas metas para os próximos 30 dias.
Tô bem animada, apesar de que não vai ser fácil, mas tô animada e eu acredito que eu vou conseguir. Coisas que têm açúcar, eu estava comendo, por exemplo, um pão, eu não estava comendo coisas recheadas, sabe, com muito açúcar mesmo, que quase se tornava um doce, aí isso eu não comia. Mas, por exemplo, um pão, um biscoito com açúcar bem pouco em cima, isso eu estava comendo. Eu, como falei, deixei de comer doces mesmo. E acredito que me fez bem, apesar de que eu estava procurando um doce o tempo todo, mas agora na finaleira eu estou me sentindo melhor. Então, tem muitas refeições que a gente faz que são refeições são coisas normais, né, do dia a dia, né? E acaba que vira um momento que a pessoa acelera para já emendar um próximo schedule e tal, para fazer a próxima atividade, a próxima task, enfim. E é bom pegar esses momentos de refeições para dar uma pausa, uma mini pausa, não é tipo, ficar 3 horas off, não é isso, é uma mini pausa. Isso faz total diferença, gente. Por exemplo, 10 minutos que você parar ali entre uma reunião e outra, fazer um carinho no seu pet, assim, parece que você resetou, sabe, as coisas. Com intenção ainda, nossa, esquece. Então, assim, às vezes também a gente precisa de colocar prioridades. Sua prioridade é a saúde? Sua prioridade é alimentar bem? Qual que é a sua prioridade? Sua prioridade é estar no momento presente? Colocar essas prioridades e intenções ajuda. Então, transformar esse almoço correria numa pausa sagrada. Assim, eu estou almoçando, entendeu? E o que eu tenho feito também, na hora de cozinhar, na hora de estar nesses momentos que eu quero estar com a intenção, eu tenho colocado um som por trás, sabe? Por exemplo, quando eu tô cozinhando, principalmente assim, sábado, que eu faço um volume maior de comida, eu tenho cozinhado escutando um jazz. Gente, é um estilo. Se você nunca fez isso, faça, e você vai se sentir assim, MasterChef. Aí, igual, por exemplo, de manhã já tenho o som ali do devocional. Aí de noite eu gosto de ler. Eu já vou falar da parte de noite. Aí eu já coloco uma musiquinha mais assim, piano, uma musiquinha mais assim, meditação mesmo, uma bem slow. Tá, já que eu comecei a falar de noite, já vamos falar de noite então. Quando começa a escurecer, eu já gosto de colocar a casa com a luz amarela. Sabe aquela luz assim de fogo mesmo? Que é a luz que nós, quando éramos primitivos, tínhamos acesso, né? Só a luz das fogueiras do fogo. Então, já coloco a casa nessa luz para sentir o conforto mesmo, né? Porque luz amarela é muito confortável. Então, eu já vou assim colocando essa luz para diminuir um pouco a luminosidade, já deixando confortável. Às vezes, né, quando eu morava na outra casa, eu conseguia ver o pôr do sol. Aqui, como é uma casa mesmo, eu não consigo ver. Da janela do meu escritório, eu consigo ver um pouco. Então, às vezes, eu dou esse privilégio também de parar um pouco, só olhar pela janela e ver essa luz do dia. O dia se encerrando, né? Quando eu morava lá no apartamento, nossa, era sagrado. Todo dia eu parava ali 10 minutinhos para ver o sol indo embora. Lindo, lindo, lindo. E começar a fazer minha leitura de noite. Eu gosto de ler de noite. Primeiro eu gosto de ler um devocional e depois eu leio alguma história. Não uma história, às vezes, que vai me linkar muito com o trabalho, sabe? Eu gosto de ler uma história mesmo de ficção, às vezes um desenvolvimento pessoal, uns livros mais nesse sentido, do que um livro mais focado em alguma coisa relacionada ao trabalho, sabe? Tento não pensar muito em trabalho de noite. Faço isso com calma, leio. Quando eu coloco a prioridade de meditação, eu também faço uma pausa ali para meditar e às vezes medito e já aproveito e já vou dormir. Mas eu tenho que melhorar um pouco nessa parte da meditação. Sinto que eu preciso mais, sabe? Concentrar melhor minha cabeça. Então, meditação é um bom caminho, né? Eu tenho até lido uns livros que falam sobre isso, mas eu ainda não me engrenei de fato nesse hábito. E aí, depois disso, eu escrevo no meu livro de gratidão, colocando ali 3 pontos que eu gostei muito no dia. E às vezes, nossa, é quilométrica as gratidões que eu tenho durante o dia. E às vezes é só 3 mesmo, então assim, eu tento colocar pelo menos 3. E aí dá uma sensação boa de que encerrei bem o dia, sabe? Eu gosto.
E aí tem uma outra pesquisa que eu fiz que mostrou que esses rituais noturnos, como tomar banho, fazer uma leitura, até mesmo esse reduzem níveis de estresse e melhora a qualidade de sono. E esse estudo ele fala que o cérebro ele reconhece esses hábitos repetitivos, como eu falei no primeiro estudo lá, né, como sinais de segurança e libera neurotransmissores de relaxamento. Então, é algo que é muito benéfico para o corpo. Eu tenho curtido bastante fazer isso, ter boas noites de sono, prestar mais atenção nas coisas que eu faço, tentar não fazer no automático, porque se a gente deixar, ah, a gente chuta o balde de verdade, né. Então, assim, igual agora eu tenho prestado atenção no que eu tenho comido, eu tenho prestado atenção, assim, no meu estresse, em como que eu processo as coisas, meu nível de energia durante o dia. Então, assim, eu acredito que me fez muito bem prestar atenção nessas gostosuras do dia e espero que você, após ouvir, também comece a prestar atenção nesses momentos que você quer que chega, sabe, durante o dia. Ai, gente, sério, é muito bom. É o momento de tomar o café da manhã. Café da manhã é o quê? É um cafezinho quentinho, é um pão com ovo ou uma fruta, sabe? Umas coisas assim. E você não come isso de noite, entendeu? Então, assim, é um momento específico ali do dia que você vai comer aquilo. E aí, na hora do almoço, você vai comer aquela salada gostosa, uma carne boa, uma comida quentinha, um arroz branquinho, um feijão, sabe? Uma comida que, tipo, você não quer comer de manhã. Então, assim, é muito específico do dia. Aí de tarde é já um outro cafezinho com uma bolacha ou às vezes algo mais nutritivo, por exemplo, um iogurte com frutas e whey, sabe? E aí de noite você come mais um pouco assim de uma refeição mesmo, né, um arroz, assim, é aproveitar essas refeições do dia, sabe? Gostosas e prazerosas. Eu queria só compartilhar mesmo essa experiência de prestar atenção nessas gostosuras simples do dia a dia. E para você que ouviu até aqui, tenta nessa semana escolher 3 momentos do dia que você vai agir com intencionalidade, que você fazer essa pausa com intenção, você vai estar mais presente. Pode ser um banho, pode ser o café, entardecer do dia. E aí você me conta depois qual foi a sua gostosura do dia que você não tinha prestado atenção, mas você adora viver esse momento. Deixa aqui nos comentários a sua gostosura do dia, deixa eu saber, ou me fala no direct, o que você gosta de fazer, qual que é a sua gostosura preferida. E compartilha também com alguém que talvez você vê que está andando acelerado demais, que está fazendo as coisas no modo automático, que precisa de um freio. Vamos espalhar essa ideia aí de saborear com calma a vida. É isso, querido, querida. Que amanhã você acorde querendo viver seu café da manhã, como quem vive assim, um abraço. E que cada pedacinho do seu dia te lembre de que viver bem não precisa ser complicado. É isso. Bye bye. Até o próximo episódio.